Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, usando máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento social para que a gente possa o mais breve possível estar todos juntos novamente. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 31 de matemática. Antes então de nós vermos o tema e os objetivos da nossa aula, você pega o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha para você ir fazendo anotações durante a nossa aula, ok? Hoje então nós vamos ver sobre par e ímpar. Mas aí vocês vão pensar, mas prof, a gente já estudou sobre isso? Sim, a gente já teve uma aula sobre par e ímpar, ok? Mas hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre par e ímpar, vamos avançar um pouquinho nos números também. Nós estudamos o par e ímpar lá de números com 1, 2, algarismos. Hoje a gente já vai ver com números maiores também. Então, os objetivos da nossa aula: compreender os conceitos de par e ímpar e identificar diferentes maneiras de reconhecer os números pares e ímpares e também identificar e diferenciar os números pares e ímpares. Algumas regrinhas sobre os números pares e ímpares vocês já viram, vocês já conhecem e devem se lembrar. Mas hoje então nós vamos relembrar e vamos aprender mais algumas, então, para a gente diferenciar os números pares e os números ímpares. Quando os números estão reunidos e possuem características em comum, eles formam um conjunto numérico. Nessa aula, vamos estudar os conjuntos numéricos que são formados pelos números pares e os conjuntos formados pelos números ímpares. Então, uma característica desses conjuntos, então, que nós temos os conjuntos de números que são pares e nós temos, então, o conjunto de números que são ímpares. Então, números pares, quais são? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Lembro que anteriormente a gente já tinha falado que o número que terminar então com qualquer um desses números, ele vai ser par. Pode todos os números que vêm antes serem ímpares, mas se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser um número par. Então, os números pares. Podemos reconhecer os números pares pelo número em que termina. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O 322, o 518, 200, 346 e o 834. Então, aqui, por exemplo, no 322, o 3 é ímpar, mas como o que importa para a gente ver se o número é par ou ímpar é o último número, não importa se os números anteriores não são pares, ok? Mais algumas características dos números pares. Todo número par é múltiplo por 2. Então, se vocês depois pegarem lá a tabuada de 2 de vocês vão ver que todos os resultados são pares. Vai ter lá 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Todos são pares. Então, todo número par é o resultado de uma multiplicação por 2. Por exemplo, aqui, 9 vezes 2, o 9, ele é ímpar, ok? Mas quando ele é multiplicado por 2, ele tem o resultado 18 e 18 é par. Aqui então, 25 vezes 2, o 25 também é ímpar, mas quando a gente vai lá multiplicar por 2, ele fica com o resultado 50 e 50 termina com 0, então ele é par. O outro exemplo ali, o 15 vezes 2, fica o resultado 30. 30, então, termina com 0 e 0 é par. O outro, 33 vezes 2. 33 é ímpar, mas por ser, então, multiplicado por 2, o seu resultado fica 66. E 6 nós já vimos que é um número par.
E o último lá, o 47 vezes 2, que 47 também é ímpar, mas por ser multiplicado por 2, ele fica com o resultado 94 e 4, que é o último número, é par. Então, 94 é um número par. Então, aqui nós ficamos com os números 18, 50, 30, 66 e 94, que então são todos pares, porque são resultados de uma multiplicação por 2. O que mais, então, né, que nós temos dos números pares? Todo número par é divisível por 2, ou seja, ele pode ser dividido por 2. Então, todos os números pares a gente consegue dividir por 2 e não vai ter resto, vão ser divisões exatas. Por exemplo, 30 dividido por 2 fica 15. O resultado é ímpar, ok? Mas aqui, então, nós estamos falando que o número par pode ser dividido por 2. Então, aqui nós vamos observar o número que será dividido e não o resultado, ok? Então, aqui, 22 dividido por 2, 11, 38 dividido por 2, 19, 84 dividido por 2, 42 e 76 dividido por 2, 38. Então, nós temos alguns resultados que ficaram ímpar e alguns resultados que ficaram par. Mas, lembrando que a gente está observando um número que está mais escuro, né? Que está em negrito, que então são os números pares que nós podemos dividir por 2. Agora, então, nós vamos ver sobre os números ímpares. Lembrando, então, que os números pares são aqueles que vão formar par. Par, então, nós temos sempre de 2 em 2. Se nós fizermos esses grupinhos de 2 em 2 e sobrar, né, um sozinho, então ele é um número ímpar. Os números ímpares, então, nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, números ímpares. Podemos reconhecer os números ímpares pelo número em que termina. 1, 3, 5, 7 e 9. Então, a mesma coisa lá dos números pares. Pode que todos os números antes sejam pares, mas se o último número for ímpar, é ele que vai determinar que aquele número é um número ímpar, ok? Então, tanto lá nos números pares quanto nos ímpares, o que vai importar para a gente descobrir se vai ser um número par ou ímpar é o último número, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos o número 23, 197, 249, 205 e 121. Então, esse aqui vai terminar com 3, 7, 9, 5 e 1. Todos números ímpares. Os números ímpares, eles não são múltiplos de 2, então eles não vão ser resultados de uma multiplicação por 2 e eles também não são divisíveis por 2. Se nós formos dividir um número ímpar por 2, a gente vai ter sobra, vai ter resto, não vai ser uma multiplicação exata. Então, se o número não puder ser dividido por 2, ele então vai ser um número ímpar, porque os números ímpares não são divididos por 2 e também não vão ser resultados de multiplicação pelo número 2. Pode olhar lá na tabuadinha de vocês do 2, que não tem nenhum resultado com número ímpar no final. Algumas dicas para a gente diferenciar números pares e ímpares e descobrir os resultados também. Então, quando somamos um número par com um número ímpar, o resultado sempre será um número ímpar. Então, se lá na continha você já identificou que tem um número par e o outro é um número ímpar, o resultado vai ser um número ímpar, sempre será ímpar. Por exemplo, aqui, 4 mais 1, 5, que é ímpar. 6 mais 5, 11, que termina com 1, que é ímpar.
18 mais 9, 27, que termina com 7, que é número ímpar também. 30 mais 7 termina com... termina não, né? Fica com o resultado 37, que termina com 7, que é ímpar. E o 52 mais 25 fica igual a 77, que também é ímpar. Então, né, uma dica que então, se o número 1 for par e o outro for ímpar, é indiferente. Se o par está primeiro ou depois, ou ímpar, tanto faz. Mas se um for par e o outro ímpar, o resultado sempre será ímpar. Outra dica, quando somamos dois números ímpares, o resultado sempre será um número par. Então, se eu somo um par e um ímpar, o resultado vai ser ímpar. Agora, se os dois números que eu vou somar, eles são ímpares, o resultado vai ser par. Então, aqui, por exemplo, o 7 mais 3 é igual a 10. 7 e 3 são ímpar e 10 é par. 15 mais 3, o 15 e o... mais 3 não, mais 13, né? O 15 e o 13 são ímpar e o resultado é 28, que é um número par. 37 mais 11 são ímpares e o resultado é 48, que é um número par. 55 mais 19 ficou o resultado 74. 55 e 19 são ímpar e o resultado 74 é par. E a última lá, o 19 mais o 7, que são ímpares, ficou o resultado 26, que é um número par. Então, se nós temos dois números ímpares para somar, o resultado sempre vai ser um número par. Então, treinando agora, para vocês treinarem aí. Faça as continhas abaixo e depois organize os resultados na coluna de números pares ou ímpares. Então, vocês vão realizar essas continhas aqui junto comigo para a gente descobrir se os resultados vão ser pares ou ímpares. Então, aqui a letra A, 28 mais 13. 8 mais 3 são 11, fica 1. Outro vai aqui, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, aqui, 41 termina com 1, então é ímpar. Vamos colocar o i aqui do ladinho. A B, 40 mais 16. 0 mais 6, 6. 4 mais 1, 5. 56 termina com 6, então é par. A letra C, então nós temos 18 mais 5. 8 mais 5, 13, vai 1, 1 mais 1, 2, 23, termina com 3, então é ímpar. Letra D, 34 mais 12. 4 mais 2 são 6. 3 mais 1, 4. 46 termina com 6, que é par. Letra E, 51 mais 17. 1 mais 7, 8. 5 mais 1, 6. 68, que termina com 8 e é par. Letra F, 39 mais 8. 9 mais 8 são 17, vai 1. 3 mais 1, 4. 47, termina com 7, que é um número ímpar. A letra G, 65 mais 14. 5 mais 4, 9. 6 mais 1, 7. Fica o resultado 79, que termina com 9, é um número ímpar. Letra H, 62 mais 33. 2 mais 3, 5. 6 mais 3, 8. 85 termina com 5, que é ímpar. Letra I, 19 mais 17.
9 mais 7, 16, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 36, que termina com 6, que é par. E a última, 18 mais 10, 8 mais 0, 8. 1 mais 1, 2. 28, terminou com 8, que é um número par. Muito bem, estamos com as continhas prontas agora para conferir, então, e aí nós vamos organizar na coluna. Números pares, então, ficou 56, 46, 68, 36 e 28. E lá no ímpar, 41, 23, 47, 79 e 95. Então, naquela regrinha que nós vimos anteriormente, nós já podíamos dizer 28 e 13, 28 é par, 13 é ímpar, então o resultado vai ser ímpar. O resultado é ímpar, mas qual é o resultado? Então, nós precisamos fazer as continhas para saber qual era o resultado, porque a atividade pedia para organizar os resultados e não dizer se ele seria só ímpar ou par, ok, pessoal? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Hoje, então, nós aprendemos um pouquinho mais, vimos mais algumas regrinhas, né, mais algumas dicas também para a gente diferenciar os números pares e os números ímpares. Se ficou alguma dúvida, vocês voltam os nossos slides, a nossa aula, vocês podem assistir novamente, fazer mais algumas pesquisas, mais algumas atividades também, que vai ajudar vocês ainda mais. Se depois vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok, pessoal? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!